Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahut, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e nós estamos aqui para meditar na porção semanal. Essa semana nós estamos estudando a porção semanal de Noé. Em hebraico o nome dele era Noah e nós estamos falando a respeito do dilúvio. Quero, antes de iniciar, convidar você que está conhecendo o canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e também espalhe entre os seus amigos e ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Essa semana nós iniciamos um canal no Instagram, canal Berahut, você pode pôr lá Berachot que vai aparecer, e lá no canal do Instagram nós temos colocado uma conexão diária. Uma conexão diária que você que é aqui do canal do YouTube tem acesso, porque chega a notificação para você. Todos os dias pela manhã a gente posta um vídeo. E lá no canal do Instagram também temos colocado lá uma meditação para o dia. Você pode nos seguir aqui no YouTube, também no Instagram, para que você possa ser abençoado com as ministrações. Essa semana, como eu falei, nós estamos falando sobre a porção semanal. A palavra parashá, ela significa porção e é uma referência à divisão de 54 porções que os 5 primeiros livros do Antigo Testamento são feitos para que nós possamos estudá-lo em um ano. E nós, ao fazermos isso, nós temos um ensino, um conhecimento bem mais avançado do que quando nós abrimos mão desse sistema. Então, nessa semana, nós estamos estudando a porção semanal, a parashá de Noé, em português, e nós vamos ler alguns versículos que estão no capítulo 6 de Gênesis. E a partir do versículo 12, que diz assim: Deus viu o mundo e ele estava corrompido. Toda a carne se corrompeu no seu caminho sobre a terra. Deus disse a Noé: o fim de toda a carne veio diante de mim. O mundo está repleto com seus crimes. Eu, portanto, os destruirei sobre a face da terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste, divida a arca em compartimentos, calafeta o interior e o exterior com piche. É assim que você deverá construí-la. O comprimento da arca será de 300 cúbitos, sua largura 50 cúbitos e sua altura 30 cúbitos. Faça uma iluminação para a arca, faça de modo a ter 1 cúbito no topo. Coloque a porta da arca no seu costado, faça um inferior, segundo e terceiro, e eu estou prestes a trazer o dilúvio sobre a terra, para destruir toda a carne que tenha em si um sopro de vida sobre os céus. Tudo que está sobre a terra perecerá. Amados, quando nós paramos para meditarmos especificamente sobre esta porção semanal, nós temos que tomar cuidado com uma coisa que se chama a benignidade de Deus. O que é a benignidade de Deus? A benignidade de Deus é o fato de Deus tardar para cumprir um juízo. Deus, ele tarda o máximo possível para que ele ponha um juízo em prática. Então, quando nós vemos lá na porção semanal anterior, porção de Bereshit, Deus determinando uma coisa, ele chega e diz: olha, o homem vai ter 120 anos. Na verdade, ele não está dizendo que o homem teria como idade 120 anos, mas daquele tempo que Deus estava falando, ele daria 120 anos para que o homem se convertesse dos seus maus caminhos, para que o homem fosse transformado e mudasse a direção em que estava andando. Quando nós lemos isso, quando nós vemos isso, nós temos que aprender uma coisa muito séria, que é o quê? Nós precisamos aprender que a palavra de Deus, irmãos, ela não volta para Deus vazia. A partir do momento que Deus lança uma palavra, essa palavra ou ela se cumpre, ou ela muda o curso sobre o que Deus estava falando. Tem um exemplo muito claro que está lá no livro de Isaías. A Bíblia diz que o rei Ezequias ficou doente, ficou adoentado, e Deus disse a Isaías: vai lá e fala para o rei o seguinte, que ele vai morrer, para ele pôr a casa em ordem, que ele vai morrer. Eu determinei que ele vai morrer. E aí a Bíblia diz que quando
Isaías entrega aquela mensagem para o rei automaticamente ele se vira para a parede e começa a chorar, a orar, pedir a Deus, falar, olha Deus, eu tenho te servido, e ele começa a colocar argumentos diante de Deus. Diz a Bíblia que o profeta não tinha nem saído ainda do local lá, do palácio do rei, e Deus mandou Isaías voltar, falou, Isaías, volta lá e fala para ele que é o seguinte, eu ouvi a oração dele e ele tem razão nos seus argumentos. Então, eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Amados, quando Deus marca tempos, quando Deus marca um ponto, nós temos que ficar atentos a esse ponto. É por isso que Deus vai sempre falar, olha, tal coisa, assim, quando chegar esse tempo. Por quê? Porque, às vezes, nós entendemos erradamente que o fato de Deus estar demorando para executar um juízo, ele está sendo complacente com o pecado. Na verdade, ele não está sendo complacente com o pecado. Ele está esperando que o pecador se arrependa dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus mandou Jonas pregar na cidade de Nínive e a mensagem era simples, 40 dias e Nínive vai ser submergida. Então, quando o povo viu, o povo se arrependeu. Então, às vezes, Deus aqui chamou Noé e falou, Noé, faz uma arca. E Noé demorou 120 anos para fazer a arca. Noé, quem sabe quando Noé começou a fazer o trabalho, alguém falou, olha, Deus vai punir a terra. Mas passou 1 ano, passou 2 anos, passou 10 anos, as pessoas começam a não acreditar mais. Irmãos, o fato de Deus, às vezes, no nosso tempo, na nossa concepção, Deus demorar para fazer uma coisa, não significa que ele está sendo complacente com o pecado. Ele está apenas dando oportunidade. Às vezes você está errado e você acha, não, mas está dando tudo certo. Cuidado, porque com certeza Deus já determinou uma sentença e ele está esperando um tempo. Vocês lembram quando o povo saiu do Egito e o povo estava no deserto? A Bíblia diz, olha, eu deixei vocês 430 anos no Egito, deixei vocês aqui no deserto para que se completasse os pecados do povo que mora lá na terra. Chegasse na cota em que ele iria ser destruído. Então, veja que Deus dá 120 anos para que Noé construísse a arca. E o construir a arca, ele era uma mensagem de Deus para a terra. Às vezes nós precisamos ficar extremamente atento ao que Deus está falando, principalmente através da sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, como diz o Salmo 119, o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, nós temos que ficar atento. Então quando nós olhamos lá a palavra de Deus, dizendo que um dia o justo juiz vai julgar a terra, vai julgar todos os habitantes da terra. Quando nós chegarmos diante de Deus, não vai ter desculpa, nós estamos sendo alertados. A própria Bíblia vai dizer, quando Jesus fala sobre a vinda dele, ele vai falar assim, olha, o Pai mandou profetas. Vocês lembram aquela parábola do lavrador mau? Olha, mandou um, mataram, mandou outro, mataram, mandou outro, maltrataram, até que o próprio dono da vinha falou, vou mandar meu filho, talvez o meu filho eles respeitem. E fizeram a mesma coisa. Então, nós temos que estar atento, por quê? Porque a palavra de Deus diz que um dia Deus vai julgar todos. E ele vai julgar. Aí você pode falar, poxa vida, vai tanto tempo que eu ouço falar disso. Não interessa. O apóstolo Pedro vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, eu preciso ficar atento. Por quê? A demora de Deus em punir o pecado não é complacência com o pecado. É a oportunidade de nós nos arrependermos. Quando deu 120 anos e Noé termina a arca, Deus falou, chega, o tempo acabou, agora vai vir o dilúvio. E o dilúvio veio e exterminou todas aquelas pessoas que não estavam dentro da arca. Nós precisamos pensar sobre isso.
Sabe? Às vezes nós queremos um julgamento rápido, uma sentença rápida. Às vezes nós olhamos pessoas que são ímpias, nós sabemos que é ímpia, nós sabemos que é corrupta, nós sabemos que é marginal, e a gente fala, rapaz, por que Deus não manda um raio na cabeça dele? Tudo tem o seu tempo determinado. E Deus sempre vai dar a oportunidade. Então, nós estamos caminhando, nós estamos apregoando a palavra, nós estamos trabalhando e as pessoas estão achando que nós estamos perdendo o nosso tempo. Não estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos falando o que Deus quer que nós falemos nesta terra. Então, amados, o fato de Deus ainda não ter mandado uma sentença para toda a humanidade, ele não está sendo complacente. Ele está dando oportunidade para que nós possamos nos converter do nosso mau caminho. Mas o dilúvio, eu queria falar com vocês, porque o dilúvio ele traz 4 representações muito especiais para nós. E quais são, Josué? A primeira é que, querendo ou não, existe punição para o pecado. Às vezes, a pessoa está fazendo uma coisa errada e está dando tudo certo na vida dela. Ah, mas rapaz, olha, eu tô roubando e tá dando certo, eu tô desviando dinheiro e tá dando certo, eu tô com falcatrua, tá dando certo, eu tô com isso, tá dando certo, tá dando certo, tá dando... Até onde você vai esperar para que dê certo? Até onde você vai caminhar para que dê certo? Então, meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma coisa muito especial. É o seguinte, nós precisamos entender. Uma hora todo pecado será punido. Tanto o meu como o da humanidade como um todo. Nós estamos vendo cada dia mais o pecado se proliferando. E a gente fala, mas rapaz, eu acho que Deus não está no... Deus continua no controle. E vai chegar a hora que ele vai exercer juízo sobre a terra. E quando chegar esse juízo, ninguém vai ter do que reclamar. Então, olha, Noé começou a falar, Deus vai mandar um dilúvio. Ninguém acreditou. Passou um ano, ninguém mudou nada. 2, 10, 20, 100, 120 anos. As pessoas falavam, esse Noé tá maluco. Mas chegou o dia em que Deus pôs Noé dentro da arca, fechou e mandou o dilúvio. Então, não pense que, por menor que seja o pecado, Deus vai relevá-lo. Não vai. Vai chegar um dia em que Deus vai punir o pecado. Eu não tenho que andar de mãos dadas com o pecado, porque vai chegar o dia que Deus vai punir o pecado. Quando eu cometo um pecado, o principal ponto é que eu estou agredindo a santidade de Deus, menosprezando a santidade de Deus. E com base nisso, eu preciso sempre entender o seguinte: o meu pecado não vai ficar impune. E por quê? Qual é a outra razão que diz que eu não vou, que o pecado não vai ficar impune? É porque Deus, ele é justo. Você já parou para pensar sobre isso? O justo, ele não é nem malvado e nem bonzinho. O justo, ele é justo. O justo, ele não é nem para lá e nem para cá. Ele nem tem dó e nem rigor. Ele é justo e Deus é justo. Então, amados, vamos sempre pensar, não interessa o que eu estou vendo no mundo, vai chegar o dia da punição. Isaías diz que vai chegar o dia da vingança do nosso Deus. Vai chegar o dia que Deus vai pegar o político e vai falar, hoje é o dia de você acertar a conta comigo. E aí o político vai, eu vou fazer o quê? Deus vai chamar ele e vai falar, vem cá, sabe aquele dinheiro que você roubou da merenda das crianças? É hoje que você vai pagar. Sabe o dinheiro que você roubou da saúde? É hoje que você vai pagar. Ah, sabe o dinheiro que você desviou da segurança pública? É hoje. Sabe a injustiça que você cometeu usando o seu cargo que foi atribuído pelo próprio Deus?
é hoje que você vai pagar. Então, amados, não importa quanto tempo demore, Deus vai exercer juízo. E Ele vai punir o pecador. O segundo ponto que eu queria falar é que, mesmo na hora da punição, Deus providencia a salvação. Veja, Deus mandou Noé fazer uma arca. E a obediência de Noé fez com que ele fosse salvo do dilúvio. É lógico que há uma mão por trás, uma mão de Deus por trás. Mas o principal motivo de Noé ter sido salvo não é porque ele cria em Deus, não é porque ele era justo, é porque ele confiou no que Deus falou. Deus falou, faz a arca, Noé, porque eu vou acabar com a raça humana. E ele foi e fez o quê? Fez o que Deus havia determinado. Então, meus queridos, eu tenho sempre que pensar, na hora da punição, Deus tem uma salvação. Deus vai falar para mim, vai falar para você, ó, vai por aqui. A Bíblia vai dizer assim, como escaparemos nós, se não atentarmos a esta tão grande salvação, que primeiro foi anunciada pelos profetas, mas que agora se materializou para nós. Então, amados, eu não posso ser relapso a isso, porque se eu ouvir a voz de Deus atentamente e obedecê-lo, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser salvo na hora da punição. Ah, mas você falou, Josué, que Deus vai punir. Vai. Os seus também? O meu também. Só que Noé, porque apesar de Noé ser chamado por Deus de justo, a Bíblia diz que Deus vai dizer, toda a carne pecou. Então Noé também pecou. O ser justo não é um aval para dizer que ele não tinha pecados. O justo não é aquele que não peca. O justo é aquele que, quando peca, ele reconhece as suas falhas. Então, nós vemos que toda a carne... Então, os filhos de Noé pecaram. O Noé pecou. Mas Deus falou para ele o seguinte, falou, Noé, você é justo, porque você... Amados, uma coisa é eu pecar. Outra coisa é eu querer viver no pecado. Se o pecado não fizer com que eu me sinta constrangido quando cometê-lo, é porque eu quero viver nesse estado de pecado. E nesse estado de pecado não vale para mim. Deus não quer que eu esteja acostumado com o pecado, por menor que seja, irmão. É por isso que Deus vai dizer para o povo de Israel, sede santo, porque eu sou santo. Então Deus quer buscar em nós uma comunhão tão grande, que o menor dos pecados que eu cometer, ele vai me constranger a buscar a Deus. Existem pessoas que elas têm consciência do seu pecado, mas ela não quer abandonar o seu pecado. Então, mesmo na hora que chegar a punição, Deus tem uma salvação para o seu povo. É isso que nós acreditamos, é nisso que nós esperamos, é nisso que nós confiamos, no que Deus tem uma salvação para nós quando Ele for punir essa terra pelos seus pecados. Os pecados estão abrangendo vários setores, mas vai chegar o dia que Deus vai punir. Mas no dia que Deus punir, o Noé passou pelo dilúvio. E imagine como era estar dentro daquela arca. Eu não sei se você já pescou em alto mar, mas é terrível. Rapaz, eu fui pescar uma vez em alto mar com os amigos, olha, é para chorar. É sofrido. Imagina o Noé há mais de um ano dentro daquela arca. A arca era jogada para lá, jogada para cá, balança, 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 balança. Mas o Noé se manteve firme no que Deus pediu para ele. Então, amados, quando chegar a hora da punição, Deus tem uma salvação para nós. Olha, nós não seremos jogados como vai ser jogado os ímpios. A Bíblia diz que os ímpios, em determinado momento, perecerão. Quando chegar o reino milenar de Cristo, o reino do Mashiach, nós vamos ver o ímpio sendo punido e o justo sendo recompensado.
Então, mesmo na hora da punição, Deus tem salvação para o seu povo. O terceiro aspecto que eu quero falar sobre o dilúvio é que o dilúvio representa uma segunda chance. O dilúvio representa uma segunda chance. E por que que isso é importante, amados? Nós entendemos que o dilúvio representa uma segunda chance. Isso é importante, sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, o mundo foi condenado por Deus. A humanidade estava determinada a ser encerrada ali a história da humanidade. Deus havia decidido que ali iria acabar a humanidade. E aí, quando a gente vê Deus vendo a humanidade, Deus olhando para a humanidade e decidindo que ela merece ser punida, que ela merece ser exterminada, Deus vê um homem tentando agradá-lo. Deus vê um homem. A Bíblia não diz os filhos de Noé eram justos. Diz que Noé era justo. E como Noé era justo, Deus falou, a humanidade merece mais uma oportunidade. A humanidade merece mais uma chance, porque tem um homem aqui, representando a humanidade, que merece essa segunda chance. Então, quando nós olhamos para o dilúvio é uma forma de Deus exterminar os pecadores e continuar a humanidade através de um homem que era, segundo Deus, justo na sua geração. Então, amados, quando nós muitas vezes chegamos em pontos da vida que nós olhamos para nós mesmos e nós dizemos, eu não mereço. Eu não mereço. Mas Deus está olhando para nós e está dizendo, vou te dar mais uma chance. Vou te dar mais uma oportunidade. Vou te dar a chance de você fazer diferente agora. Vou dar a chance de você fazer de uma maneira que não seja da mesma forma que você já fez todas as outras vezes. Agora você vai ter uma oportunidade diferente. Será que você está pronto para ter uma oportunidade diferente? Quem sabe você olha para você e diz, Josué, para mim não dá. Eu já fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro. E Deus está mandando, através desse vídeo, dizer para você, quer uma segunda oportunidade? Como diz o hino 36 da harpa cristã, meus pecados foram muitos. Tantos que eu nem sei. Mas o seu sangue me faz remido. Limpa, purifica. Então, eu quero dizer para você o seguinte, o dilúvio vem mostrar para nós que sempre, se Deus ainda não nos puniu, Ele vai nos dar uma segunda chance. É por isso que Deus vai trabalhar numa questão que eu sempre bato nessa tecla, em questões de ciclos. Veja que o mundo estava caótico em Gênesis 1 e 1. E agora no dilúvio ele vai ficar caótico de novo. O que é isso? É um ciclo. Voltou para o caótico de novo. Depois do dilúvio, Deus vai determinar que Ele nunca mais vai destruir a humanidade toda com o dilúvio. Mas não acontece pequenos dilúvios por aí e que abalam nações, abalam povos? Por quê? Por que acontece isso, Josué? Talvez você se pergunte. Sabe por quê? Porque Deus está querendo que nós, ao vermos aquilo, nós possamos ver e ter uma segunda chance. A segunda chance é muito importante para nós e nós não podemos abrir mão dela. Nós não podemos abrir mão de sermos resgatados por Deus. Não é? Foi justo. E Deus falou, vou dar uma segunda chance para a humanidade. Nunca. É por isso que a Bíblia vai em diversas vezes dizer que enquanto nós estamos vivos, que nós melhoremos. Que nós, mudemos os nossos caminhos pecaminosos. Porque enquanto estivermos vivos, Deus nos dá uma oportunidade de recebermos uma segunda chance. Às vezes as pessoas pensam, não, para mim não vai dar mais. Deus é aquele que dá uma segunda chance. O quarto aspecto que eu quero falar sobre o dilúvio é que o dilúvio representa uma renovação. Olha, o mundo veio se corrompendo. O pecado veio corrompendo a humanidade, corrompendo, ao ponto de Deus chegar e falar, vou exterminar tudo.
Mas quando ele viu Noé, ele falou, vou dar uma segunda chance para a humanidade. Quando passou tudo, Noé recebeu uma terra nova. Irmãos, para pensar comigo, olha, um dilúvio. Às vezes a gente vê, por exemplo, alguns anos atrás, nós tivemos um caso de um tsunami lá na Ásia, lá, acho que na Indonésia, se eu não estiver equivocado. Vocês lembram como que ficou o país, a região depois do tsunami? Coisa terrível. Corpos jogados, lugares destruídos, vilarejos destruídos. Aí a gente olha e fala assim, puxa vida, como ficou o mundo depois do dilúvio? Se você for parar para pensar, o natural é que quando o Noé saiu da arca, tivesse que enterrar muitas pessoas, tivesse que fazer coisas terríveis e tremendas, reestruturar tudo de novo. Não. O Noé, quando sai da arca, a terra está prontinha para receber Noé e a sua família. Isso significa que Deus renovou todas as coisas para que Noé pudesse usufruir. Eu quero dizer para você, Deus quer renovar você. Deus quer renovar as tuas forças. Deus quer renovar o pacto que Ele tem com você. Deus quer renovar aquilo que Ele prometeu para você. Aquela aliança que vocês firmaram e você roeu a corda. Você falhou. Ele está querendo renovar esses votos contigo. Então, meu querido e minha querida, como é que você está hoje para ser renovado por Deus? Ser renovado fisicamente. Você que tem que se encontrado doente, receber de Deus cura, saúde, e você ser renovado novamente. Receber uma renovação espiritual. Receber uma renovação no compromisso que você tem que ter com Deus. É o que Deus quer de você. É o que Deus quer de mim. Que nós possamos viver essa renovação. Cada juízo que nós passamos pela terra é uma oportunidade nova que Deus nos dá de nós nos renovarmos. Sempre que passa a dor, sempre que passa a angústia, sempre que passa o sofrimento, nós sempre nos revigoramos em esperar que Deus vai fazer as coisas diferentes a partir de agora. Nós estamos aí, em nome de Jesus, Beshem Yeshua HaMashiach, nós estamos saindo dessa pandemia. E nós sempre vamos esperar. Vamos sair e vamos receber a renovação que Deus tem para a nossa vida. Então Noé ficou mais de 1 ano na arca. Mas quando ele saiu, o mundo estava todo renovado para que ele pudesse novamente usufruir de todas as coisas que Deus tinha para ele. Então, meu querido e minha querida, guarde essa palavra. Que você seja abençoado. Tenha uma semana de vitória, de bênção para a sua vida. É o que eu te desejo em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Ative o sininho para você ser notificado. E comente, porque quando você comenta, você nos ajuda ao YouTube entender que o nosso assunto é um assunto relevante. E que Deus abençoe vocês. Nós estamos chegando quase a 5.000 visualizações no nosso canal. Isso é uma bênção. Isso é fruto da dedicação de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Shavua Tov. Boa semana para todos vocês. Em nome de Jesus.